Olá, de volta para mais um Meon Entrevista, hoje falando sobre direito. E a minha convidada aqui nos estúdios do Portal Meon é a doutora Elaine Nunes, do escritório de advocacia Nunes e Rachid. Tudo bom, doutora? Seja muito bem-vinda, prazer em recebê-la. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, vamos falar de um assunto importante que eu acho que faz parte da vida de todas as pessoas, né? De todos os trabalhadores, todo mundo, que é a questão de benefício, questão de aposentadoria, para você não cometer erro, né? E ter toda a sua segurança garantida ao pedir da sua entrada na aposentadoria, enfim. Bom, a doutora é que vai comentar mais sobre esse assunto com a gente. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da doutora Elaine, falar um pouquinho da tua trajetória, por favor. Tá certo. Hoje eu completo 22 anos de advocacia, os 22 na área de previdenciário, e eu iniciei quando eu estava na faculdade, numa oportunidade que eu tive de trabalhar no INSS, por mais ou menos 3 anos. Aí depois que saí de lá, as oportunidades foram todas nessa área. Eu estou aqui com a revista, né, que a gente produziu recentemente, que é a Metrópole Magazine. Vários advogados participaram dessa revista. E aqui está a doutora Elaine com o teu assunto, né, que nós vamos conversar hoje, do escritório Nunes e Rachid. Gostou da revista, doutora? Amei, ficou muito bacana. Eu soube que a sua filha viu essa revista na escola dela, né? Pois é, a filha de 10 anos... viu a revista, ficou toda feliz de ver a mamãe lá na escola. Você pensou, mas que revista que eu saí? De fofoca não foi, né? Ainda bem, né? Uma revista especializada aqui do Metrópole Magazine. Bom, seguindo falando da tua carreira, foi assim, a sua entrada para essa área, né? Desde que você já estava estudando, já tinha... Já estava no INSS. Já estava no INSS. E aí depois, assim que me formei, peguei a OAB, as oportunidades foram todas nessa área. Cheguei a ficar um tempo nessa área no Sindicato dos Motoristas, depois num escritório e depois montando o próprio escritório. É uma área que, como a gente falou no começo, né, todo mundo acaba dependendo, né? Sim. Questão trabalhista, questão previdenciária, todo trabalhador é envolvido, né? Sim, normalmente a gente pensa que são só pessoas com mais idades e na realidade não. Às vezes trabalhador jovem sofre um acidente de trabalho, ou alguém perde o esposo ou esposa, o companheiro, e acaba precisando do INSS também. Sofre um acidente na rua, precisa de uma cirurgia, tem que se afastar do trabalho, então acaba abarcando realmente muitos brasileiros aí. E as regras, elas acabam mudando, não é com uma certa frequência, mas às vezes tem uma ou outra mudança numa regra de aposentadoria que muita gente acaba não entendendo, né? Como é que eu vou contar tempo de serviço, é por idade? Fica uma dúvida muito grande, né, doutora? Isso é muito importante. E, infelizmente, há muitas mudanças, sim. A mais recente nós tivemos agora em novembro de 2019. E é muito importante se atentar a isso, porque as pessoas de pouco mais de 50 anos, pode ser que elas tenham direito adquirido de se aposentar na regra antiga, que em alguns casos acaba sendo mais vantajosa que a regra atual. Então, é muito interessante verificar o histórico laboral, o tempo de contribuição, para fazer o enquadramento correto, se na lei velha, se na lei atual. Aí a pessoa leva para especialista, no caso, né, a procura da doutora Elaine, leva a documentação, leva a carteira de trabalho, ali há toda uma pesquisa e o teu estudo para ver o que é viável para essa pessoa. Exato, na nossa área a gente chama isso de planejamento previdenciário. A gente começa olhando como o INSS está enxergando sua vida laborativa. E isso se faz por meio do CNIS. O CNIS você baixa, é um sistema do governo, você baixa pelo aplicativo Meu INSS. E ali vem todo o seu histórico de trabalho, contribuições, seja como MEI, seja como empregado, seja como empresário, está tudo ali, é como o INSS está te vendo. Só que muitas vezes esse sistema apresenta alguns erros, algumas pendências que precisam ser solucionadas. E aí é que entra o papel do profissional. O profissional olha aquilo, compara com a carteira do trabalho, faz uma entrevista detalhada com o cliente e aí onde tem os problemas, onde há as pendências, a gente atua para eliminar e fazer a contagem do tempo correta. Aqui na revista, fica interessante que a doutora coloca, né? Planejamento de aposentadoria com segurança. Exato. Né? O que seria essa segurança?
É o seguinte, é mais ou menos complementando o que eu estava falando. A gente faz o planejamento e identifica as pendências no sistema do INSS. Se você não fizer nada, você vai requerer aposentadoria ou qualquer outro benefício e corre o grande risco de haver um indeferimento, uma negativa desse seu pedido. Se você fizer esse planejamento, se você cuidar de apresentar a documentação necessária para sanar essas pendências, a sua chance aumenta em muito, tanto de obter a concessão do benefício, quanto de obter a renda correta deste benefício. É isso que se trata do planejamento previdenciário, para você ter uma segurança na conclusão do seu requerimento. Hoje o brasileiro está trabalhando até um pouco mais, né? Mais idade. Hoje, com a reforma, se você quiser uma renda melhor, hoje exige-se mais idade e mais tempo de contribuição. Esse planejamento é importante, né? Para a pessoa, até ela tomar uma decisão, claro, né? Com a orientação do profissional. Porque depois da reforma, a gente tem aí algumas regras de transição. Pedágio 50%, pedágio 100%, pontos, idade mínima progressiva. E aí, você fazendo o planejamento, você escolhe qual dessas regras você vai querer atingir, qual que você vai querer esperar, qual renda que você vai conseguir ficando numa dessas regras. E hoje, quando a gente ouve falar INSS, as pessoas com muita preocupação, né? Já visto o que aconteceu aí com o desconto indevido, né, dos aposentados e pensionistas. Exato. Eu falo que os golpistas, eles estão cada vez mais criativos. E tem uma quantidade enorme de pessoas beneficiárias do INSS que estão sofrendo descontos não autorizados, descontos de entidades que elas não fizeram, elas não se associaram, e isso está vindo descontado mensalmente e já há algum tempo. E pior do que isso, existe a suspeita de que até uns empréstimos consignados estão sendo feitos sem autorização dos beneficiários do INSS. Isso é muito grave. Para você ter uma ideia, chegou uma cliente no nosso escritório com 6 empréstimos consignados, dos quais apenas um da Caixa, ela era real, era dela real, mesma. Ela mesma que fez. O restante, ela não deu entrada. É como se houvesse um vazamento de informações, não sabemos o que é, e que bancos até de outros estados concedendo empréstimos consignados, dos quais ela não requereu. Nossa, impressionante. Então, isso é muito triste. Até porque tem local que você consegue fazer o empréstimo no próprio caixa eletrônico. Exato. Né? Então, tá aí, ali já é, acho que, o primeiro risco, então, né? Essa facilidade, né? Essa facilidade. E outra coisa, a gente tem pessoas, a gente está falando de pessoas que, às vezes, elas são até analfabetas, elas não sabem ler nem escrever. E a gente teve um caso também que o banco disponibilizou o dinheiro na conta dela, mas não disse nada. Ela não sabe ler nem escrever, enquanto tinha um valor ali, ela foi gastando. Quando ela foi ver o desconto mensal das parcelas, ela viu que ela tinha, entre aspas, contratado um empréstimo. Mas, na realidade, ela não sabia daquele valor, ela não sabe ler e escrever e ficou por isso mesmo. Ou seja, ela vai passar bons anos pagando um empréstimo que ela não requeriu. Que ela não fez. Então, a senhora teve casos assim, de pessoas já procurando em relação a esses descontos indevidos. Infelizmente, não é um nem são 2. Muitas pessoas com problemas, tanto dos descontos indevidos não autorizados, como de empréstimos consignados que a pessoa não requeriu. Sabe o que acontecia já há algum tempo? Acho que hoje não está se repetindo mais. Mas muitas entidades descontavam na conta de telefone. Ah, é? Tinha isso também, conta de telefone. Se ligava uma vez para você e você, esse mês eu colaboro. Aí você ficava a vida inteira praticamente colaborando e você não conseguia mais. Exato, você não conseguia mais sair daquilo. Eles vão evoluindo, né? E as pessoas, coitadas, vão caindo e assim. E como resolver todas essas questões? Inicialmente, saiu no noticiário de que o governo iria devolver. Sim.
né? Ia ter o reembolso. Todo mundo ficou aliviado com a situação. Só que agora saiu a publicação de uma norma para poder viabilizar essa questão e a norma não disse isso. Tá? O que a norma disse, essa instrução normativa? Que a pessoa vai fazer a contestação, ela vai fazer essa reclamação no aplicativo. Isso vai ser encaminhado para a entidade ou sindicato que vai avaliar e dar uma resposta em 15 dias. Ou seja, e se a entidade disser não, está tudo ok? O que resta ao segurado, ao beneficiário do INSS? Resta procurar as vias judiciais. Então, não saiu exatamente como a gente achou, que fosse ser uma coisa administrativa que o próprio governo iria resolver ali. Então, uma coisa também é a tecnologia. Então, muitos aposentados, pensionistas, devido à idade, não ter habilidade com tecnologia, Exato. não ter acesso, como que a pessoa vai ter um aplicativo? Então, e é somente pelo aplicativo. Aí o que acontece? A pessoa tem que ter o aplicativo, baixar o aplicativo, a pessoa precisa cadastrar uma senha Gov, essa senha tem que ter um certo nível prata, ouro, de segurança para efetuar isso, ou seja, ele vai necessitar de terceiros. E esses terceiros, muitas vezes, com acesso à senha Gov, também pode fraudar. Então, assim, não ficou bom a forma de acesso para essas pessoas. Primeira coisa, ele vai ter que ter o celular. Se o aposentado pensionista não tiver o celular e internet, não consegue fazer. Conseguir baixar o aplicativo, conseguir essa senha Gov no padrão exigido e conseguir manusear. Entendeu? Então, eu acho que não ficou fácil para o beneficiário. E ficou pior a questão de tudo isso ter que passar para a entidade ou sindicato avaliar e responder, porque eles simplesmente podem negar e não responder. E o pior, quanto mais o tempo passa, mais essas entidades elas vão se dissolvendo e o patrimônio que elas adquiriram corre o risco de sumir. E aí, quem vai arcar? Quer dizer, esse reembolso está em xeque ainda. Está em xeque. Está em xeque. O que a gente está orientando entra imediatamente no aplicativo e bloqueia. Então, daqui para frente está bloqueado. Mas daqui para trás nós ainda não sabemos como é que o reembolso vai ser efetuado. De uma certa maneira o governo quer facilitar para as pessoas, né, adquirir ali um empréstimo com rapidez, sem muita burocracia, mas por outro lado a questão da falta de segurança é muito grande. É muito grande. E tem um limite, né, eu acho que de 30% do que é o mas já chegou gente para para nós com 50% de desconto na renda do benefício. Então, assim, existem algumas normas, existem alguns limitadores, mas a gente verifica que eles são ultrapassados. Que coisa, gente. Olha, e fazer isso triste. Com quem já trabalhou a vida inteira e chega nesse triste. Momento, né, da vida que mais precisa, né? Sim. E tem gente, acho que a maioria ali é o dinheiro, é a renda, né, que ela tem, né? Não tem o valor de se alimentar. Exatamente. É uma verba alimentar, né? Exato. Bom, e aí acaba... Né, dessa maneira, chegando para vocês, você tem que correr atrás. Exato. E aí o que a gente tem aconselhado é seguir o que a orientação é seguir a instrução normativa, bloquear no aplicativo, a gente oferece auxílio, ajuda, e se não houver a devolução dos valores retroativos, aí entra com processo judicial. Já existe casos em que alguns juízes estão condenando o INSS a fazer a devolução e até mesmo a pagar uma indenização por dano moral. Sim. Então, voltando um pouquinho lá sobre a questão de segurança, como a pessoa deve buscar a sua aposentadoria para ter a certeza, sempre é importante consultar o advogado, o especialista, para ter esse planejamento, né? Até para fazer a coisa certa, né? Ver o que é mais, para ela mais favorável ou não, né? Existem alguns casos que realmente não precisa. O sistema está bom, o sistema está evoluindo e a pessoa consegue. Por exemplo, aquela pessoa que trabalhou 35 anos no mesmo local, numa grande empresa idônea, que sempre contribuiu, que nunca deixou de pagar. Então, esse tipo de pessoa, ele só precisa de uma orientação para saber qual a regra que ele vai querer optar.
Agora, a grande maioria não é assim. A grande maioria passou por empresas que não pagaram, empresas que sumiram, empresas que faliram, trabalharam em condições insalubres, a empresa não entregou o PPP, o INSS não reconhece o especial. Então, a maioria das pessoas vai precisar de um acompanhamento para viabilizar esses direitos. Tá, e como é que você trabalha? Como é que é o escritório no dia a dia? Tem uma equipe? Conta pra gente. A gente tem uma equipe, nós somos em 3 lá, agora a nossa estagiária passou, também é advogada, então podemos dizer que agora somos em 3 advogados, né? A sociedade é formada por mim, meu sócio André Rachid, nós também estamos juntos aí, ele começou sendo meu estagiário e depois virou sócio, e nós estamos juntos nessa trajetória toda aí. E essa é uma área que não para, né? Isso daí cada dia uma mudança, cada dia um problema. Constantemente as pessoas ficam até com medo, né? Sempre eu vi, eu tenho medo de me aposentar e ganhar muito pouco. E tem gente que consegue aposentar e ainda continua trabalhando, é possível isso? Então, a grande maioria. A gente teve uma época em que havia uma dúvida, uma questão de que teria que sair do trabalho quando se aposentasse, mas isso já foi sanado, tá? Tirando o servidor público, que ele é exonerado com a aposentadoria, os demais trabalhadores vinculados ao INSS, eles podem se aposentar e continuar trabalhando normalmente. E é o que acontece na grande maioria dos casos. Tem a questão do recolhimento, né? Você falou de servidor público, né? Tem quem já recolhe direto ao INSS e tem aqueles que recolhem ao Instituto de Previdência, Exato, né? E são esses que eu falei que o servidor público estatutário, ele deve sair, ele é exonerado com a aposentadoria. Esses servidores estatutários, eles contribuem para um INSS próprio, são os institutos de previdência próprio dos servidores. E aí cada órgão tem o seu. E a previdência privada? Se eu não quero pagar o INSS, mas estou pagando uma determinada empresa que lá na frente eu vou ser restituído e vou ter ali minha aposentadoria garantida. Isso funciona bem? Então, o que acontece? O INSS você não tem querer. É uma contribuição obrigatória. E quando ela é obrigatória? Quando você exerce uma atividade remunerada. Então, você exerceu a atividade remunerada, você é devedor obrigatório, tem que pagar. Sim. Então, você não escolhe não pagar. Agora, a previdência privada, sim, você pode escolher contribuir com ela e fazer algo à parte para somar a sua aposentadoria no futuro. Isso você pode escolher. O que a gente tem ouvido falar das pessoas que entendem de investimento é que a previdência privada não está compensando, compensa outros tipos de investimento. Aí, quando você vai fazer uma planilha comparativa, você verifica que realmente o rendimento hoje está ficando muito abaixo de outros tipos de investimento. Há a possibilidade da pessoa estar trabalhando, ser CLT, estar recolhendo o INSS e também fazer a previdência privada? Também. Então, eu recebo muito dessa pergunta, de pessoas que estão trabalhando CLT, mas ganham um baixo salário e elas querem complementar as contribuições do INSS. O que acontece? Você estando trabalhando registrado como CLT, você contribui uma porcentagem em cima do valor que você ganha. Ponto. Se você for desempenhar uma segunda atividade, por exemplo, eu vou ser um Uber nas horas vagas, você está desempenhando uma atividade, então você também é devedor obrigatório, você tem que pagar. Aí você deve efetuar o recolhimento. Agora, se você está trabalhando e não desenvolve uma outra atividade, você não pode complementar as contribuições como facultativo. Isso é proibido. Tá. E há pessoas que querem fazer isso para aumentar o valor da média lá na frente. Mas não pode, a não ser que você tenha uma segunda atividade. Perfeito. Doutora Elaine, mais alguma coisa que nós não falamos? Gostaria de complementar, fique à vontade. Acho que nós falamos bastante a respeito dos golpes, do planejamento.
Eu acho que sim, né? A estagiária que já é advogada. A estagiária que já é advogada. E o escritório está em São José dos Campos. Isso, lá no centro, edifício VIP Center. Bacana. Nossa, agradeço muito a tua participação. É um assunto que, com certeza, a gente vai voltar a conversar várias vezes, porque sempre tem novidade. Tem muito. Tem dúvidas, né? As pessoas têm muitas dúvidas. Que envolve família, né? Faleceu, tem que dar entrada, fazer isso e aquilo para poder receber benefício. Exato. E tem muita coisa nova por aí. A gente está vivendo muita transformação. Esses dias chegou cliente com uma forma de convivência, de união estável, diferente do que a gente está acostumado, que são novas formas que estão acontecendo. E aí? Não tem lei, como é que você aplica o direito previdenciário? Então, tem muita coisa nova, bacana, que vale a pena a gente conversar. Tecnologia tem ajudado bastante. Muito, nossa. Agiliza. Ai, a nossa vida mudou completamente. Tem audiência online, conversa online com os clientes. Balcão virtual no fórum online. Tem cliente de outras localidades que conversa tudo pelo computador, pelo WhatsApp, fecha contrato. Você fica até, fala, nossa, hoje com tanto golpe. E tem gente que trata assim com a maior naturalidade. Tá certo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pela presença aqui na nossa revista. Obrigado nós que agradecemos. Viu? Obrigado. Conversei com a doutora Elaine Nunes, ela que é do escritório de advocacia Nunes e Rachid, com sede em São José dos Campos. Minha convidada aqui dentro do MEON Entrevista. Até o nosso próximo encontro. Até lá.